Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico infectologista Dr. Mário Krugner. Dr. Mário, ele é formado na Universidade Federal do Paraná, com especialização no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Nosso assunto de hoje, vamos falar sobre hanseníase e KPC, dois assuntos que realmente causam pavor na população. Dr. Mário, prazer tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu. Vamos falar um pouquinho então sobre dois assuntos, né, Mário? Que é o KPC e a hanseníase, que são dois assuntos que realmente causam pavor na nossa população. Vamos começar com a hanseníase, né, explicando o que vem a ser a hanseníase. Bom, a hanseníase é uma doença já descrita na Bíblia, tudo, acho que é por isso que causa um certo pavor nas pessoas. É uma doença causada por um bacilo parente do bacilo da tuberculose, é o Mycobacterium lepre. É um bacilo que infecta muito facilmente as pessoas, mas dificilmente ele causa alguma doença, alguma patogenicidade. E dentre todas as pessoas que têm contato com esse bacilo, algumas, poucas, ficam doentes. Então, graças a Deus, não são todos, né, as pessoas que têm contato que acabam adquirindo a doença, né? É uma doença que a gente fala assim, né, de alta infectividade e baixa patogenicidade. E a hanseníase, né, como você acabou de falar, é causada pelo bacilo de Hansen, né? E desde os primórdios, né, da vida, então, na Bíblia já cita, né, tem várias citações. É histórico, as pessoas ficavam, né, em grutas, eram assim, excluídas, né, da sociedade, eram pecadores, né? Então, assim, isso trouxe uma herança de muito preconceito, né? E hoje é uma doença curável. E como que se transmite a hanseníase, Mário? Olha, ela tem uma transmissão bastante prolongada, é um contato íntimo prolongado, né? Então, pessoas que habitam a mesma casa podem então acabar transmitindo essa doença. Dificilmente você vai adquirir hanseníase no seu trabalho, na sua escola, né? Geralmente é no convívio domiciliar que se adquire a doença. E quais seriam os sinais e sintomas dessa doença, Mário? Olha, primeiramente as pessoas, na maioria das vezes, elas apresentam manchas de pele, né? Geralmente são manchas mais esbranquiçadas, né? E o que chama a atenção dessas manchas é que elas são indolores, ou seja, a pessoa tem contato com alguma coisa quente ou fria, né? E ela não é como se estivesse anestesiada aquela região. Então isso chama a atenção, né? E a pessoa então deve procurar um médico para que seja diagnosticado ou pelo menos triado essa pessoa. Então quem está nos assistindo, né, ficar atento que não é qualquer mancha clara, né, na pele, então seria uma mancha indolor, né, Mário, como você acabou de falar, que se uma pessoa tem uma manchinha na pele aí, já vai ficar preocupado, sair correndo procurar um médico que... de micose aí que as pessoas vão achar né? que é lepra, né, que é hanseníase. Fiquem tranquilos, ela precisa ter uma alteração de sensibilidade. Bom, outros sintomas que podem aparecer também, né, são as neurites, é uma inflamação de nervos, né, geralmente nervos periféricos, principalmente o que é mais fácil da gente estar detectando é da fossa cubital, né, daqui perto do cotovelo, ele fica mais calibroso, mais grosso, né, e mais dolorido, e as pessoas então, é uma suspeita clínica também que as pessoas podem estar atentas, né, e procurar um atendimento médico. Ô Mari, como que é a evolução dessa doença? Olha, a evolução dela é a pessoa, com o passar do tempo, ela vai perdendo a sensibilidade, né, de membros, né, como ela faz essa neurite, ela destrói então esses nervos periféricos. E a pessoa perdendo a sensibilidade, ela vai apresentar traumas, né, nos pés, nas mãos, né, vai pegar uma panela quente e não sente, queima o dedo, vai pegar, corta, perde a sensibilidade, né, e ela se torna uma doença mutilante, né, porque a pessoa, além da perda sensitiva, com o passar do tempo, ela tem a perda motora também. Então a gente em livros, hoje é difícil a gente presenciar, mas em livros, quando a gente vai estudar, a gente percebe fotografias, né, com dedos em garra, né, pessoas mutiladas, né, mas aí foram casos extremos que hoje dificilmente, felizmente, a gente encontra. Porque acho que tem que chegar realmente descuidar demais, né, Mário? Porque hoje em dia a gente quase não vê mais isso, né? Como você falou, é só mais em livro mesmo, né? E graças a Deus, né, Mário? Graças a Deus.
À medida que a população vai melhorando, né, sua qualidade de vida, né, suas condições de nutrição, de moradia, né, de saneamento básico, isso vai diminuindo também. Tanto é que, infelizmente, no nosso país, a região onde mais existe a Hansen é Norte e Nordeste. Né? E hoje também acho que os meios de comunicação, então a pessoa, né, a população tem muito mais informações do que uns anos atrás. O acesso à saúde melhorou, né? Melhorou muito. E então as pessoas, quando é detectado de uma maneira mais precoce, então o tratamento fica melhor e a quantidade de sequelas é muito menor. E aquela inibição da pessoa procurar um médico também, ter vergonha de ter isso, aquilo, acho que hoje também já acabou com isso, né, Mário? Esse preconceito isso já né? acabou e as pessoas estão indo atrás mesmo e já perceberam que quanto mais cedo procurar uma ajuda médica, melhor. Muito melhor, né? Doutor Mário, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a presença do médico Mário Krugner. Mário, como que é feito o diagnóstico da hanseníase? Olha, o primeiro diagnóstico é feito clinicamente. Existe uma suspeita diagnóstica, a pessoa conta a história do que está acontecendo e existe essa suspeita. Isso pode ser feito através de biópsia, né, da pele, da região afetada, pode ser feito através da coleta de linfa, né, para que seja detectada então a visualização ou não de bacilos, né? Vale lembrar que o tratamento, a gente não precisa visualizar o bacilo para começar a tratar. A suspeita clínica e a história, já em alguns casos, a gente já começa o tratamento. Dizia um professor meu de faculdade, né, um professor de semiologia, que a clínica é soberana, né? Então, por mais armada que esteja a medicina hoje, a história é muito importante, né? Importantíssimo, né? Ô Mário, como que você pode diferenciar a hanseníase de outras doenças dermatológicas? Olha, vem aí a história nós acabamos de falar, né? Que a história clínica é muito importante. A gente não pode qualquer manchinha, como já dissemos aqui, qualquer manchinha branca, mais clara lá, também, vamos fazer biópsia de todo mundo, não é assim, exatamente, né? A gente precisa fazer teste de calor e frio, né? Ver como é que a pessoa se sente com isso aí, teste de dor, né? Com ponta de agulha, fundo de agulha, né? Para a gente tentar diferenciar alguma lesão assim. E existe uma infinidade de doenças de pele, até pode simular sífilis, pode simular micose, pode simular outras neurites, né? Às vezes ela se apresenta de forma nodular também, pode simular um eritema nodoso. Então, assim, abre-se um leque muito grande, né? E aí, com uma conversa apurada, a gente começa a treinar. Uma boa anamnese, né? Conversando com o paciente. E das doenças neurológicas, né? Qual que seria as doenças neurológicas, a diferenciação da neurológica e da hanseníase? Então, quando a gente não consegue um diagnóstico clínico, para ter uma diferenciação com algumas doenças neurológicas, a gente pode fazer uma neuromiografia, né? Para que isso seja determinante, então, no diagnóstico diferencial. Mário, o tratamento da hanseníase, como que é feito de uma maneira geral hoje em dia? Olha, o tratamento não se faz em clínicas particulares, não se faz em consultório, né? Esse tratamento, como ela é uma doença de notificação compulsória, então todo caso suspeito de hanseníase, nós precisamos informar a vigilância epidemiológica em relação a isso. E o tratamento, a partir de então, passa para o Estado, né? Então quem vai tratar é o Estado. A medicação, dependendo do caso, ela é feita em 6 meses, em 9 meses, desculpe, ou em 1 ano e meio, 18 meses, né? E é uma medicação, uma poliquimioterapia que a gente chama, assistida. Então, uma pessoa recebe a medicação e toma de maneira assistida. E chega a cura. E chega a cura. Mário, no começo do programa você comentou que a hanseníase se adquire em casa. Então, o que fazer? Se algum membro da família tem ou, né, já teve hanseníase, os outros membros da família, como que é feito isso, Mário? Então, quando a gente notifica essa doença, a vigilância epidemiológica rastreia todas as pessoas que são comunicantes desse paciente, fonte, né? E baseado nisso, então, é feito um exame clínico, né, apurado em todos da família, em todos os contatos próximos dessa pessoa, para que haja uma estratificação melhor disso aí e detecção de possíveis casos também. A hanseníase é sinônimo de lepra? Porque a gente sempre ouve falar em lepra, né? É sinônimo de lepra.
Ô Mário, vamos falar um pouquinho sobre KPC, né? Essa bactéria que vem assustando muita gente também, inclusive Brasília, outras cidades, né? O que vem a ser a KPC? O que é isso, Mário? O KPC é uma sigla de uma bactéria chamada Klebsiella pneumoniae, que é o nome dela, produtora de carbapenemase. Carbapenemase é uma enzima que ela produz, que ela adquiriu durante a sua vida, que destrói uma classe de antibióticos extremamente potentes, de largo espectro de ação, que são os carbapenêmicos, né? Isso nos preocupa por quê? Porque é um antibiótico assim de maior espectro de ação para pacientes críticos, pacientes de ambiente de UTI, pacientes já bastante experimentados em antibiótico terapia, né? Então, quando nada funciona, nenhum antibiótico funciona direito, a gente parte para essa classe. E aí nós perdemos, então, o conforto de que essa classe acabaria com as bactérias que estavam causando doença quando apareceu a KPC. Ela já é antiga, né? A Klebsiella é mais velha que a gente. Exatamente. Agora, a Klebsiella produtora de carbapenemase, para você ter uma ideia, no Brasil ela foi detectada em 2005, no Recife, já. Foi um caso que teve lá. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, foi detectado também a KPC, junto com a Escherichia coli, né? Produtora dessa enzima também. Todo mundo que tem contato com KPC fica doente, Mário? Não. As pessoas podem até ficarem colonizadas, né, sendo portadoras sadias dessa bactéria, mas geralmente quem adoece dessas bactérias são pacientes extremamente críticos, pacientes de UTI, pacientes invadidos com ventilação mecânica, com catéter venoso central. Essas pessoas então são as mais suscetíveis a Então, quer dizer, exatamente, o paciente mais exposto é o paciente de UTI, inclusive acho que emergência também de hospital, né? Sempre emergência, centro cirúrgico complexo, setor de transplantes, né? Essas pessoas mais suscetíveis têm que ficar mais atentas, é mais preocupante. E como que é possível, então, a gente conseguir eliminar essa bactéria, Mário? Olha, a gente vai conseguir eliminar, primeiro, a gente usando o antibiótico de maneira racional, né? A gente tratar o que é para ser tratado, né? Nós temos mais bactérias do que células no nosso organismo. Exatamente. E a gente... Mas são as protetoras também, né? Exato, a grande maioria está aqui para ajudar a gente. E o que a gente tem que tratar é o desequilíbrio quando acontece, né? Quando está tudo equilibrado, para que usar antibiótico? Né? Então, assim, a gente vê muita virose sendo tratada com antibiótico, né? Processos alérgicos, sinusites alérgicas tratando com antibiótico. E toda bactéria tem interesse de viver como a gente também. E ela sendo exposta a várias classes de antibióticos, elas acabam trocando informações entre elas, um gram positivo com um gram negativo, a pseudomonas com a Klebsiella, elas trocam informações e acabam ficando resistentes. Então acho que assim, uma grande coisa que a Anvisa fez foi controlar os antibióticos, principalmente os antibióticos, né? Que vai usar a receituária agora de controle especial. Isso, a partir do dia 28, se não me engano, começou, né? Assim, que bom, né? Que começou isso aí. Pelo tardiamente, menos não usa indiscriminadamente, né? o antibiótico. Tardiamente, né? mas assim, já é uma medida que eu acho que vai ter um certo impacto pra gente, já que não é raro a gente ver balconista colocando antibiótico aí para um paciente que está com isso ou aquilo. Não é raro você ver uma manicure prescrevendo um remédio para micose do pé. Exatamente. Né? Então acho que isso vai dar uma brecada, assim, vai dar uma segurada boa. De médico de louco todo mundo tem um Todo pouco, tem um né, pouco. Mário? Mas tu tem limite, né? Verdade. Mário, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do médico infectologista, Dr. Mário Krugner. Dr. Mário, qual que é a diferença entre colonização e infecção? Olha, colonização é você ser portador de uma bactéria, de um fungo, de um vírus, e você não desenvolver a doença dessa pessoa. Então, por exemplo, eu sou colonizado por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, né? Todo mundo e tem gente que adoece por essa bactéria, né? Então, quem adoeceu se infectou. Quem é portador é um colonizado. Ô Mário, uma coisa tão simples, mas que muita gente deixa de fazer. Por que lavar as mãos? Olha, a gente tem nas mãos, na nossa pele, uma flora bacteriana chamada a transitória e a permanente. A transitória é o que a gente pega no ônibus, pega no carro, pega na chave, pega em tudo, né?
E a permanente é nossa mesmo. Então, quando a gente vai tocar em algum paciente e depois de tocar em algum paciente, fazer algum procedimento, a gente deve higienizar as mãos ou com água e sabão ou com álcool a 70%, né? Isso diminui a carga bacteriana minha para aquela pessoa. E quando eu atendo aquela pessoa e uso o álcool novamente, aquela carga bacteriana que tinha naquela pessoa que veio para minha mão, né, eu também elimino. Deixando então, né, de eu ser só um médico, né, deixando de ser um vetor, né? Se eu ficar tocando em tudo, eu vou ser vetor de um monte de coisa que a gente chama de infecção cruzada, né? Então, o paciente do leito 1 tem uma doença infecciosa, o leito 2 não tem nada, eu vou lá, toco nele, pronto, né? Existe a possibilidade dele adoecer também por essa doença. E eu acho que não é só nós médicos, né? Acho que todos, né, devem tomar cuidado de lavar sempre as mãos, né? Principalmente se estiver no ambiente hospitalar, se for visitar alguém internado, né? Até que se faça o diagnóstico, saber que a pessoa tem importante, né, Mário? É importante, é bastante importante. Acho que em casa, né, a gente tem que ter bons hábitos, né? Em casa, no restaurante, na escola, É o né? mínimo, é uma Poxa coisa tão vida, simples, né? tão fácil de fazer. Precisa né? Lavar acontecer a mão. algumas coisas, precisa vir H1N1 para colocar gelzinho na escola, precisa vir H1N1 para ter lá no restaurante uma pia decente para você lavar a mão e um dispensador de álcool. Infelizmente tem que Mas acontecer. nós somos assim, né? Mas fazer o quê, né? Essa bactéria se prolifera mais aonde? Olha, ela é uma bactéria de origem intestinal, né? Mas ela pode ficar em artigos que a gente chama, né? Pode ficar no estetoscópio, pode ficar no aparelho de pressão, pode ficar no aparelho de medir temperatura, lá no termômetro, né? E ela é passada de mão em mão também, né? Então ela pode ficar na maçaneta da porta do hospital. E ela dura bastante tempo lá. É isso que eu ia te perguntar, o tempo de duração, ela fica por exemplo, alguns dias viva lá. numa mesa, na maçaneta. Fica lá 5 dias, uma semana. Então, quer dizer, todo mundo tem que tomar cuidado mesmo e lavar bem as mãos, porque 5 dias, uma semana, mesmo que vamos pensar que aquele paciente teve por ali, mas não dá mais, mas a bactéria continua. Tendo matéria orgânica, do ponto de vista microscópico, que a gente não está enxergando ali, para ela sobrevive, né? Essa bactéria, né, a KPC, que está causando muitos problemas aqui no Brasil, é a mesma bactéria em outros países, Mário? É a mesma, é a mesma. Ô Mário, e a última coisa, como se prevenir? Antes da gente fazer as perguntas, né, dos nossos telespectadores. Se prevenir da KPC? Da KPC. Olha, você já falou várias coisas, mas assim, deixar um recado, né, dos nossos telespectadores. O principal, assim, né, é higienização das mãos, né? Como ela se dá em ambiente hospitalar, a gente precisa de ter um controle de infecção hospitalar importante, a gente precisa de um laboratório de microbiologia bem montado para que, caso haja alguma suspeita, isso seja detectado precocemente, né? Essas são as maneiras assim mais importantes, né, para a gente prevenir e usar antibiótico de maneira mais adequada possível. Mais adequado, porque eu acho que inclusive você está comentando aí, eu estou pensando aqui, muitos pacientes às vezes cobram do médico, né, doutor, mas eu estou com isso, não vai dar um antibiótico, não vai fazer. Então, pedir para a população realmente evitar, né, que se use antibiótico, deixar a critério do médico mesmo, né, e não ficar pressionando para tenho isso, me prescreve. Não é verdade? Às vezes existe essa pressão, tem gente que gosta de tomar remédio e se sente seguro com isso, né? Principalmente o antibiótico, vou me tratar, vou ficar mas assim, um sarado. antibiótico é diferente de um antihipertensivo, né? O antihipertensivo só vai abaixar a sua pressão. E o antibiótico, não, vai matar uma bactéria que o médico está desejando que ela seja eliminada, mas vai matar milhões e milhões de outras bactérias, de outros tipos, de outras classes, alterando, né, toda a flora bacteriana. Do mesmo jeito que ajuda, prejudica, né? Mário, vamos responder umas perguntas dos nossos telespectadores? Vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo? Só pode pegar essa superbactéria quem está hospitalizado? Ô Pedro, eu posso dizer para você que sim. Dificilmente alguém vai adquirir essa bactéria, ou melhor, vai adoecer com essa bactéria, pessoas previamente sadias, assim. Geralmente são pessoas bastante debilitadas, bastante doentes. Próxima pergunta. Que cuidado as pessoas devem ter ao visitar os hospitais? Bom, primeiramente, sim, é importante que você não esteja doente, né? É uma coisa bastante interessante de se pensar. Segundo, é que você respeite as normas do hospital. Se essa pessoa estiver isolada, que você respeite esse isolamento, que você se paramente de maneira adequada e você higienize as mãos antes e depois de estar lá. Não achar que está enganando o recepcionista ou a segurança do hospital, né? Furei a segurança, não é por aí. Tem que tomar cuidado mesmo, respeite as normas, né? A gente está lá para tentar ajudar. Próxima pergunta.
O uso constante de antibiótico pode ser a causa dessa superbactéria? Olha, é a causa, né, do aparecimento dessa superbactéria, de outras que não estão na moda agora, mas com certeza, né, é o uso indiscriminado de antibiótico que acontece, que propicia isso. Próxima pergunta. Doutor Mário, eu gostaria de saber se há necessidade de separar os doentes da família. Ivonete, você deve estar falando da hanseníase, da né? hanseníase. Bom, se for da hanseníase, não. Se for da KPC, essa pessoa vai ficar isolada, com isolamento de contato, né? No hospital, quando for identificada, essa pessoa vai ficar isolada e vai acontecer então esse isolamento de contato. O que é isolamento de contato? É usar é usar avental, usar luva, né? Para que então a gente evite o contato direto com a pessoa. Próxima pergunta. Gostaria de fazer para o senhor uma pergunta, se hanseníase pega em banheiro, pega em copo, como se pega essa doença? Dona Maria, ela não pega em copo, não pega em banheiro. As pessoas que adquirem hanseníase, para elas adquirirem, elas precisam ter um contato bastante prolongado, bastante contínuo com um paciente fonte, né? Então, dificilmente, praticamente impossível a gente adquirir em ônibus, adquirir no seu trabalho, né? Fique tranquila. Próxima pergunta. Doutor Mário, eu queria saber quais esses danos físicos essa doença pode causar. Bom, hoje eu fico por aqui, a semana que vem tem mais, até lá. Até lá, Érica, se Deus quiser. Bom, os danos físicos devem ser da hanseníase, né? Os danos físicos que ela pode causar, na grande maioria das vezes, são sequelas sensitivas e motoras, né? As pessoas podem perder a função de um membro, podem perder pedaços desse membro, né? Por conta de traumas, de ter um corte e não perceber, de ter contato com o calor e queimar esse dedo, né? Então, geralmente, as sequelas é a perda da função sensitiva e motora do membro. Doutor Mário, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse algum recado para os nossos telespectadores a respeito, né, dos assuntos de hoje, que foi a hanseníase e a KPC. Alguns cuidados, Olha, assim, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Assim, independente do assunto, né, de KPC e hanseníase, acho que a gente sempre tem que estar atento à nossa saúde, a gente sempre tem que estar atento à prevenção, né? Sempre tentar chegar primeiro da doença. E quando a doença chegar, que a gente procure, então, rapidamente um médico, uma pessoa que possa dar conselho. Quando eu falo rapidamente, não significa que a gente precisa entrar em pânico para isso, né? Que a gente vá, converse, entenda o que está acontecendo, né? Para que a gente tenha segurança e uma vida boa. Quero agradecer a presença, né, Dr. Mário Krugner, excelente médico infectologista, e colocar o programa à disposição. Mário, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.